Ô Cláudio, na ponta da linha para falar conosco ao vivo aqui no Bastidores do Poder, repercutir esse assunto importante, entrevista importante, o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein. Muito boa tarde para você, hein, secretário? Boa tarde, Danilo, Cláudio e Mayra. É um prazer estar conversando com vocês. Cláudio, vai lá, por gentileza. Secretário, muito boa tarde. É ótimo que o senhor tenha atendido aí o nosso contato, o nosso convite. A gente tá comentando aqui, agora estamos comentando já há alguns minutos, a divulgação de um vídeo do dia 13 de novembro, portanto há poucos dias, né, pouco mais, há 2 semanas, em que o governador João Dória, ele afirma nesse vídeo que era fake a informação de que após a eleição haveria o anúncio de medidas restritivas exatamente para o combate, em razão desse repique, né, do Covid-19, para o combate à doença. Por que o governador disse isso se de fato aconteceria o que aconteceu hoje? Bom, toda vez que se falava, naquela oportunidade, se falava em lockdown. O lockdown não vai acontecer. Então isso é fake. Então ele não falou que medidas restritivas não aconteceriam. Então eu estava do lado em todas as coletivas e as perguntas eram: vai haver lockdown? E a resposta é não, não haverá. E não haverá. Os países que fizeram tiveram a mesma resposta. Segundo, no dia 15 mesmo, na verdade no dia 13, nós já vínhamos tendo problema no Civep Gripe, que era uma plataforma em que todos os nossos municípios fomentavam dados de internação, dados de óbito e número de casos. As internações nós tínhamos e temos um outro sistema. Esse sistema chama-se Censo Covid, que nós temos dentro da Secretaria de Estado. O que acontecia? Nós começamos a ver um incremento do número de internações sem o concomitante aumento do número de mortes e número de casos. Então a gente fala, poxa vida, como é que, baseado nesses índices, nós vamos reclassificar segunda-feira, dia 16 do 11? Por quê? Nós passaríamos na reclassificação de 76% da população do estado de São Paulo no faseamento verde para 90%. E isso seria irresponsável, porque nós estaríamos avaliando dados que não eram reais. E com isso, a reavaliação dos dados aconteceriam 30 dias depois. Nós poríamos muito mais gente para circular e com ela o próprio vírus. Então, por uma medida extremamente responsável, transparente, nós falamos, não, vamos daqui a 2 semanas reavaliar os dados, mas estaremos avaliando semanalmente. E foi assim que foi feito. Nós, de toda sorte, orientamos os hospitais públicos e privados que tivessem contratualização com o SUS para evitarem fazerem procedimentos eletivos que não colocassem em risco o paciente, no sentido de nós guardarmos leitos para a Covid se eventualmente assim fosse necessário. Em paralelo, uma outra ação que foi feita foi a análise pareada e semanal dos dados. O que nós começamos a ver? Nós começamos a comparar semanas. Vamos pegar quinta-feira da semana passada. Nós tivemos um aumento de 2% no número de casos, 2% no número de internações, isso olhando o estado de São Paulo semana passada em relação à semana anterior, e uma queda de mais de 14% no número de óbitos. Ora, ali era um fator que nós dizíamos, bom, se a semana epidemiológica assim continuar, nós não vamos ter problema algum para recalibragem. Qual não foi nossa surpresa? Que na sexta e no sábado novos dados foram fomentados. Esses dados aumentaram sobremaneira número de internações, número de óbitos, especialmente a despeito de uma queda do número de casos. E dessa maneira nós agimos de uma forma como o Plano São Paulo tem na sua essência, que é de promover uma reclassificação, como já havia sido programada, e criando normas, restringindo horários e alguns serviços, para que dessa forma nós diminuíssemos o número das pessoas aí circulando e com elas o vírus. Então,
Desde o dia 16, nós temos a claridade da transparência dos dados, dados esses que sempre foram disponibilizados para o público, e eles não permitiam que, mesmo na semana passada, nós inferíssemos alguma possibilidade de alguma localidade retroceder mais ou menos. Porém, com os dados finalizados da semana epidemiológica, isso sim foi possível e que, coincidentemente, acontece após as eleições. Mas, secretário, porque assim, ficou estranho, né? O avanço do caso, ou o repique do caso não sei qual é a expressão científica para isso, mas, enfim, o que chamam de segunda onda, eu acho que ainda é cedo para usar essa expressão, mas o repique de casos de Covid-19 já era percebido nos últimos 10, 12 dias antes da eleição do dia 15, do primeiro turno. E o governo, e também isso coincidiu, curiosamente, com aquela confusão que deu, que os números de São Paulo deixaram de ser divulgados, deixaram de ser informados. E aí, de repente, vem a eleição no dia 15 e só no dia 16 o governo, então, admite o crescimento do número de casos. E aí temos esse período, 2 semanas, e aí, novamente, do dia seguinte à eleição, dia 30, que é hoje, o governo anuncia medidas restritivas. Ficou parecendo que o governo, de alguma maneira, escondeu dados ou informações ou decisões do eleitor, da população, por razões eleitorais. Isso procede, secretário? De forma alguma. Vamos voltar a dar números, que eu acho que a gente tem que trabalhar com números. Números, como digo, estão disponíveis para todos para uma análise mais criteriosa. Se nós analisássemos a semana epidemiológica anterior, isso nos dados de quinta-feira, nós tivemos uma diminuição de 12% no número de casos, aumento de 2% no número de óbitos e aumento de 2% no número de internações, comparando a semana passada com a semana anterior. A análise a cada 28 dias, ou seja, entre a 41ª e 44ª semana versus a 45ª e 48ª, mostrou um aumento de 3% do número de casos, 20% de queda do número de óbitos e aumento de 1% no número de internações. Portanto, baseado nesses índices, nós não teríamos motivo algum de proceder nenhum faseamento, nenhum retrocesso. Outra coisa, a elevação do número de casos acontecia somente na rede privada, que nós passávamos a ter 78% de ocupações em alguns hospitais, lembrando que muitos desses hospitais desmobilizaram leitos para atender outras doenças, uma vez que por um período anterior de 13 semanas, nós tivemos queda do número de internações, de casos e óbitos, e os hospitais começaram a desmobilizar os leitos de Covid para o atendimento de outras doenças. Portanto, o incremento foi na rede privada. Na rede pública, nós tínhamos 50% de internação em unidades de terapia intensiva em todo o estado, 52% na Grande São Paulo. Portanto, esses dados são claros, estão abertos. Ninguém retesou dado, ninguém repreendeu. Infelizmente, essa é uma realidade. Agora, nós temos que ter uma realidade muito importante. Nós estamos tendo a circulação, sim, do vírus na nossa comunidade. E por quê? E é isso que a gente tem que entender. Há 3 semanas, nós estamos elevando esse número de casos na rede privada. O que a gente aprendeu isso lá atrás, em dia 26 de fevereiro, quando nós tivemos o primeiro caso? Quem eram as pessoas que disseminaram o vírus na nossa população? Aqueles que viajaram, que foram passar férias, foram fazer negócios na Europa e Ásia e voltaram para cá, contaminavam as suas empregadas, os seus funcionários, e eles levavam para a comunidade. Então vai ser natural que isso aconteça. Então ninguém retém dados. Agora, também nós temos que ter uma austeridade e dividir responsabilidades. Nós entendemos que a população, de alguma forma, não entendeu que o Plano São Paulo permitia que essas pessoas saíssem seguindo ritos sanitários, usando máscara, diminuindo a proximidade entre as pessoas, tendo distanciamento, evitando aglomerações, e não é isso que a gente tem visto, por coincidência, nas últimas semanas. Então, dessa forma, circulam as pessoas de forma desprotegida. Quem está muito atento é o vírus que também vai circular entre elas. Isso tem que deixar muito claro, porque senão a gente vai dizer, olha, não era para fazer medidas restritivas maiores.
Não era, os dados não permitiam isso. Porém, as medidas sanitárias, em nenhum momento nesse período foi dito, olha, está tudo bem, não precisa usar máscara. Não é verdade. Olha, não estamos em quarentena. Não é verdade. Todos os anúncios eram antecipados e colocados dessa forma. Então, é isso. Nós temos que ter a população, da mesma forma que colaborou em toda a evolução do Plano São Paulo, nesse momento ela também tem que colaborar. Senão, realmente, medidas mais restritivas. Não haverá lockdown, mas se for necessário, medidas restritivas terão que ser tomadas. Secretário, a próxima reclassificação de fases, aqui a Mayra, está marcada para o dia 4 de janeiro. Então, mais de 30 dias. Me pergunto se esse não é um tempo muito extenso, se não seria melhor, por exemplo, fazer uma reclassificação em pelo menos 15 dias para ver se alguma região vai ter uma piora, se vai precisar retroceder mais, principalmente porque tem festas aí, Natal, Ano Novo, períodos que a gente sabe que aglomeram muitas pessoas. Então, por que essa decisão de deixar a próxima reclassificação só para o começo do ano que vem? Nós temos que entender, Mayra, e você que está sempre nas coletivas com a gente no Palácio sabe, que nós fazíamos a cada 28 dias, daí passaram para cada 15 dias as análises, e agora essas análises são semanais, como eu disse. Fundamental que nós façamos essa análise, porque se a gente precisar fazer alguma modificação, a gente não vai esperar dia 4/1. A gente vai fazer antecipadamente. Se a gente precisar sinalizar alguma região, nós já vamos fazer. Assim como amanhã teremos reunião virtual com os secretários de saúde de todos os municípios, especialmente 62 municípios em que tiveram um incremento muito maior, para que tomem medidas mais austeras, assim como os próprios prefeitos estarão presentes, para que medidas mais austeras, fiscalização aconteça e incrementem a testagem. É fundamental que a gente faça a testagem. Só assim a gente vai identificar quem são aqueles que estão positivados, poderemos deixar aquelas pessoas no seu entorno, os contactantes isolados, para que nós estejamos, então, impedindo que o vírus circule na nossa população. Secretário, esse repique de Covid-19 no Brasil coincide com a realização da campanha eleitoral, coincide com o auge da campanha eleitoral, né? A contaminação, a julgar pelos casos que lotam os hospitais, se deu exatamente no processo coincidiu com o processo eleitoral. O senhor está entre aqueles, como o prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, Alexandre Calil, que considera que a realização de eleições municipais este ano, em ano de pandemia, foi uma irresponsabilidade? Eu não vejo dessa forma. Eu entendo que realmente as campanhas, e não foi as datas no dia da votação, não foi isso que promoveram as aglomerações. Foram realmente as carreatas, os simpatizantes, e que não apenas aglomeraram, como não fizeram a utilização de máscaras em muitos dos eventos, colocando em risco não só eles, como as pessoas no seu entorno. Então, sem dúvida, o fato de não existir essa visão de preocupação com a pandemia acabou sendo, infelizmente, um problema, mas ele é parte de um ponto. Nós temos muitos outros pontos. As pessoas continuam recebendo visitas em casa, vão para jantares e acabam estando muito próximos e sem máscara, ficando e permanecendo muitas vezes por horas juntos. Mas nós só estávamos com mais 4 casais de amigos que se cuidam como nós. Mas todos ficaram sem máscara, num ambiente fechado, comeram, beberam e, lógico, colocam todos em risco. E fora as festas que têm acontecido entre jovens, especialmente, festas clandestinas, que também não têm o respeito de todas as normas e regras sanitárias. Então, não é só as eleições, mas é tudo, é um contexto. Ontem o paciente virou para mim e disse assim, doutor, você vê, eu me contaminei porque eu já estava cheio dessas medidas, cheio de ficar em casa. Eu falei, pois é, assim como você se cansou e está cheio, o hospital também está. E o hospital, especialmente o hospital privado, teve esse primeiro impacto, porque essa população que era aquela que atendia as nossas solicitações de ficar em casa, de fazer home office, que podia fazer isso, hoje é aquela que sai
e acaba colocando não só ela em risco, mas toda a população. Secretário, muitos ouvintes perguntando aqui se com esses indicadores, com esse aumento de internações, o repique que o Cláudio mencionou, se esses números não são compatíveis com a fase laranja do Plano São Paulo e não a fase amarela, que hoje o governador, então, anunciou todo o estado na fase amarela. Seria já a fase laranja, esses números já não se equivalem à fase laranja do Plano São Paulo, secretário? De forma alguma, de forma alguma. Nós tivemos nas 3 últimas semanas um aumento de 10% do número de casos, 7% do número de internações, quer dizer, longe de qualquer situação que colocasse... A gente tem um status de atenção em alguns municípios que estão sendo gerenciados, exatamente porque talvez alguns municípios precisem ter uma ação muito mais austera dos seus prefeitos e secretários da saúde. Mas o Estado, de forma geral, 98% do Estado, ele tem e deve estar na fase amarela, aliás, 100%, mas aqueles 2% merecem a nossa atenção para não terem o risco de irem para a fase laranja. E nós estamos muito atentos, porque nós não vamos realmente permitir que nós tenhamos risco não só para a saúde da população, como da saúde pública, porque eu não posso ter uma disseminação de uma doença que conglomere de forma abrupta as pessoas no serviço de saúde. E a gente sabe, a gente viu isso no que aconteceu na Europa, que aconteceu em outros países. Isso nunca aconteceu no estado de São Paulo, ninguém ficou desassistido e não vai ser agora que isso vai acontecer. Bom, secretário, da minha parte aqui a última pergunta a gente começou a receber as repercussões, né, dessa decisão com algumas associações, por exemplo, a Associação Comercial de São Paulo. Eles dizem que vão acatar as medidas, mas que os comerciantes se sentem um pouco injustiçados, né? Porque eles falam que não é no comércio a maior taxa de disseminação. E aí eu queria saber se durante as reuniões do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo foi discutido se não deveria, por exemplo, restringir atividades de lazer ao invés dessas que já estão previstas no Plano São Paulo, como parques, bares, né? Essas festas que a gente vê que estão provocando aglomerações. Mayra, a tua pergunta é muito importante. Hoje eu tive a oportunidade de falar isso. Não são os comerciantes, não são os prestadores de serviço que querem continuar atendendo, que seguem todos os ritos, porque eles querem manter os seus serviços abertos, né? Então é muito triste quando você vê que parte da população que não respeita compromete aquele que vive do trabalho e que faz as coisas se valerem. Eu vejo as próprias academias seguindo todos os ritos, toda a preocupação, então não é justo que eles sejam penalizados. Só que hoje nós temos que fazer todo mundo o nosso papel, mas é importante. Essa é uma colocação. Nós temos que fazer com que nós sejamos, cada um de nós, dentro das nossas casas, nas nossas relações pessoais, temos que ser impositivos, temos que cobrar essa postura das pessoas que estão próximas para que não deixem de seguir os ritos sanitários. É claro que outras questões estão sendo muito questionadas, por exemplo, principalmente praias. Algumas cidades vão ter que reavaliar, algumas municipalidades que são litorâneas vão ter que reavaliar a restrição do número de pessoas que estarão nas praias ou até avaliar fechamento, porque o problema não é estar na praia, é aberto, é livre, as pessoas se aglomeram em vários guarda-sóis e sem máscara, não quer experimentar um golinho aqui do meu drink, e isso é um cenário de risco sem que as pessoas imaginem sê-lo. Então, dessa maneira, a gente vai ter que realmente avaliar, junto com o Centro de Contingência, outras medidas. Além do que, essa semana nós estaremos divulgando um plano de fiscalização que vai praticamente quadruplicar o número de fiscais que teremos disponíveis, para que não só as inspeções ocorram, como autuações. Eu acho que isso também vai fazer com que as pessoas também se sintam mais constrangidas de não seguirem os ritos sanitários e evitem dessa forma que o vírus acabe progredindo na nossa população.
Secretário, uma última pergunta que os nossos ouvintes aflitos com relação à vacina. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor tem uma aposta, quando será aplicada a primeira vacina? O primeiro cidadão será vacinado mais ou menos em que dia, mais ou menos em que semana? Qual o prazo que o senhor imagina para isso? Cláudio, nós precisamos acabar o estudo, que na verdade ele foi finalizado, a análise desses estudos, desse material foi para um comitê independente internacional, nós teremos esses dados nos próximos dias, mostrando eficácia. Ele já se mostrou ser uma vacina segura, mostrou que é uma vacina que produz imunidade, anticorpos, são proteínas específicas para destruir o vírus, mas a gente quer saber se quem tomou a vacina, esses anticorpos vão realmente funcionar na vida prática. E é isso que vai ver, então, o que nós chamamos de eficácia. Era se mostrando eficaz, esses estudos, ou resultados desses estudos, vão ser encaminhados para a Agência Nacional de Vigilância Anvisa, para ela chancelar, liberar. E é isso que nós teremos. Em paralelo, já estamos adquirindo não só vacinas prontas que vêm da China, chegamos a receber há 2 semanas 120 mil doses das 6 milhões de doses que virão, e a manipulação e a produção de 40 milhões de outras doses que já serão produzidas aqui pelo Butantan até o final do mês de janeiro. Portanto, liberando essa chancela pela Anvisa, mas essas vacinas sendo produzidas, ainda no primeiro trimestre nós teremos essa vacina dentro do Programa Nacional de Imunização, distribuída de forma gratuita para todo o Brasil através do Sistema Único de Saúde. Quinto sinal vai marcar às 6 horas, conversamos aqui no Bastidores do Poder, entrevista importante, esclarecedora com o Jean Gorenstein, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, a quem a gente agradece aqui pela atenção mais uma vez com a Rádio Bandeirantes. Obrigado, boa tarde para você, viu, secretário? Olha, muito obrigado, Danilo, Cláudio, Mayra, é um prazer. Aliás, é uma honra poder estar falando com vocês, um grupo de repórteres tão seleto e num tema tão delicado, tão realmente doloroso para todos nós. Boa sorte, secretário. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Muito obrigado. Tchau, tchau.